Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira e única edição aí desta quinta-feira, como sempre, com muita informação para vocês. Já chega deixando o like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias aqui no canal. E se quiser também comprar camisas antigas e históricas do Vascão da Gama, vai lá na lojinha do Futebolaço, chegou muita coisa legal. Eu vou estar subindo ou no final da noite agora ou amanhã um combo de novidade. Inclusive, ó, tá um frio danado, esse agasalho de viagem do Vasco aqui, moletom, tá? Capuz, você pode usar ele aqui, ó, capuzinho, você pode usar ele fechadinho, ele tem um Vasco escrito aqui atrás, tem um petzinho da capa nas mangas, a nova cruz, né, Cruz de Cristo, é o agasalho atual do Vasco de viagem moletom. Ele tem uma única peça dele no tamanho GG lá na lojinha, então corre que agasalho vende muito rápido aqui no canal. Sem mais delongas, vamos aí às informações. O link da lojinha do Futebolaço tá aqui na descrição, chama a gente no direct lá do Instagram. Dito isso, galera, vamos agora aí às informações. Ontem nós tivemos aí o jogo atrasado entre Fluminense e a equipe do Ceará. Aconteceu o que a gente não gostava, né? Mas no que a gente queria, porém, era o mais provável. O Fluminense venceu a equipe do Ceará, ultrapassou o Botafogo na tabela, empatou ali em 47 pontos ali com o Glorioso, porém, no critério de desempate, salta à frente. Então, neste momento, o Vasco está a 5 pontos do G7, do G6, pouco importa qual vai ser a classificação final. Nesse momento, se o Vasco quer ir à Libertadores, o Vasco tem que tirar 5 pontos de desvantagem em 8 jogos. Só o Botafogo, que nesse momento está fora do G6, nós temos confronto direto, tá bom? E aí eu queria trazer para vocês aqui alguns detalhes importantes, tá? O Globoesporte.com fez um levantamento com o Gato Mestre da pontuação necessária na média para você terminar o Campeonato Brasileiro em quarto, em sexto, em sétimo, oitavo ou em nono, que são as posições ali que podem garantir o Vasco e eventualmente uma vaga na Libertadores do ano que vem. G9 eu acho praticamente impossível. O Atlético tem que ganhar a final da Sul-Americana e arrancar loucamente e se colocar entre os 8 primeiros para abrir uma vaga. Não vai acontecer, o Galo é o 13º colocado no momento, então é G8 ou G7, o G6 já é garantido. Temos duas possibilidades aí disso virar do aumento de vaga. Primeiro, 50% de chance de virar um G7, porque o Flamengo ontem eliminou o Racing e já está na final da Conmebol Libertadores. O Palmeiras joga daqui a pouquinho com a equipe da LDU e se o Palmeiras avançar, é certeza absoluta que vai virar um G7, já que ou o Flamengo ou o Palmeiras vai ser o campeão e os dois não terminam o campeonato abaixo dos 6 primeiros colocados. E voltando à historinha que eu falei, é 5 pontos, porque Botafogo e Palmeiras têm a mesma pontuação, então a questão de pontuação muda pouco. A questão é a quantidade de times que a gente teria que ultrapassar daqui para o final da temporada. Antes de eu trazer para vocês qual é a pontuação necessária para acabar dentro de cada posição e qual é a pontuação média normalmente que você precisa para atingir essa colocação aí para Libertadores, queria fazer um adendo aqui. O Vasco veio de uma arrancada absurda e tá claro agora, principalmente com essa vitória do Fluminense, não tendo mais jogo atrasado ali para as equipes que de fato nos interessam, tendo já a ciência pontuação daqui para o final do ano, a situação ficou um pouco mais difícil. Que com uma derrota do Fluminense virando um G7, a gente estaria ali a 2 pontos, ou se tivesse um empatezinho, a 3 pontos do nosso adversário a ser ultrapassado daqui até o final do campeonato. Agora essa pontuação aumentou e a chance matemática deu uma pequena diluída. Queria fazer uma observação importante, que essas duas próximas rodadas serão decisivas ao Vasco. Como a gente tem uma pontuação um pouco ainda incômoda entre Vasco, Botafogo e Palmeiras, toda rodada pro Vasco agora, o Vasco precisa tirar ponto rápido, porque bater na madeira aqui, Deus o livre. Cenários hipotéticos, o Fluminense vai lá no Castelão e ganha do Ceará. E o Botafogo vai em Bragança e ganha o Mirassol. O Vasco, Deus o livre, perde pro São Paulo em São Januário.
vão faltar 7 rodadas, a gente tá na 8 pontos. Aí, cara, eu acho muito pouco provável. Tá vendo como uma rodada ruim agora faz a gente estar com aquele doce de caraca, vai dar. O jogo atrasado que o Fluminense ganhou e uma rodada horrível na próxima agora já praticamente joga essa euforia por Libertadores meio que quase de ralo. Entendeu como é que fica a situação? Então, a gente entrou na briga, a gente tem condições, mas a gente precisa tirar ponto rápido, tá? E aqui tem um cenário. Primeiro, nesse momento, o Vasco tem que se consolidar no G8. E eu explico. O Vasco tem um confronto direto com a equipe do São Paulo em São Januário, agora no domingo, tá bom? Então o Vasco precisa primeiro vencer o São Paulo para se fincar de vez na 8ª colocação. Empurra o São Paulo ali para trás, abre 4 pontos do São Paulo, tem uma rodada de folga. E lembrando ali que o Corinthians, que é o 10º colocado, tá nesse momento a 3 pontos do Vasco. Então, de repente, torcer por um tropecinho do Corinthians aí, empatar ou perder, e aí sim a gente faz uma gordura do 9º para baixo e se finca no 8º colocado, beleza? Essa rodada, ela é bem propícia pro Vasco fazer isso, porque a gente tem um confronto direto, jogo duro, mas é em casa, o Vasco tem muita chance de vencer o São Paulo desfalcado, inclusive, e o Fluminense, mas principalmente o Botafogo, tem uma rodada bem difícil. O Mirassol vai jogar agora em casa com o Botafogo. Na teoria, né, o Mirassol é favorito aí pro confronto, tá? Já o Fluminense tem um jogo que é, sim, difícil. O Ceará se complicou um pouquinho no campeonato, tá 4 pontos da zona. Se perder esse jogo e a galera de baixo pontuar, ele já pode ir pra zona na próxima rodada. Então eles vão dar meio que a vida para ganhar esse jogo do Fluminense, mas é um adversário acessível. O Fluminense acabou de vencê-los no Maracanã agora, então pode perfeitamente vencer lá no Castelão. Mas vamos torcer aí para um tropeço do Fluminense. Se acontecer um empate ou derrota do Fluminense e do Botafogo nessa rodada, a gente chega aí a 2 ou 3 pontos. Aí a gente dá meio que uma respirada e fica próximo de novo. Na outra rodada, a gente não pode perder, porque a gente tem um confronto direto com o Botafogo. Venceu no empate ou derrota do Botafogo nessa rodada, a gente já passa o Botafogo, tendo que catar aí o Fluminense. O Fluminense na próxima rodada, passado o jogo aí do Ceará, e a gente na rodada que a gente pega o Botafogo, o Fluminense vai enfrentar o Mirassol no Maracanã, que é um jogo aí carne de pescoço. Então dá para daqui a 2 rodadas, né, a gente de repente passar os dois. Porém, se a gente ratear e ramelar já nessa rodada, ou no combo dessas 2 rodadas, deixar a galera abrir aí de 3 para 8 pontos, ou até mais, aí eu acho que a gente nadou, sentiu o cheirinho da Libertadores e opa, é um 8º colocado ali, 9º, que tá muito bom, mas vai ficar meio ruim a Libertadores. Então se o Vasco de fato quer mastigar essa vaga aí e se garantir na Libertadores, essas 2 rodadas agora são fundamentais. Beleza? E agora eu queria voltar na questão da pontuação que eu trouxe para vocês, para a gente entender aí qual é a montanha que o Vasco precisa escalar em termos de pontuação, tá bom? Vamos agora aqui a questão da pontuação. Se o Vasco quiser ir pelo G4, que aí beira o impossível, o número mágico normalmente você tem que ter 64 pontos. Para a gente chegar a 64 pontos, a gente tem 42, tem que fazer 22 pontos. O Vasco teria que, para fazer 22 pontos aqui, ter uma campanha de 95,6% daqui até o final do campeonato. Tem 8 jogos a serem disputados, 8, 16, 24. Tem 24 pontos em disputa, o Vasco teria que vencer 7 jogos, empatar 1, ou seja, não perder. Então isso aqui é utopia e a gente sabe ali, né, que tem a pré-Libertadores, G5, G6, então não vale nem a pena ficar se estressando com isso aqui. Agora, quando cai para o G6, fica ainda uma pontuação alta, mas mais acessível, tá? O Vasco teria que ter um aproveitamento de 70%. Vamos fazer conta? O Vasco tem 42, para chegar ali a média é 58,9. Vamos arredondar para 59? De 42 para 59, 17. Então o Vasco teria que ter 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Cara, é campanha de time campeão. É muito difícil fazer isso aqui. Só para efeito de comparação, hoje o Flamengo e o Palmeiras,
que estão aí fazendo campanha histórica até, é uma das pontuações mais altas para líderes do campeonato. O Palmeiras tem 71% de aproveitamento e o Flamengo tem 70%. Então o Vasco teria que, nesse print agora de 8 rodadas, fazer essa campanha histórica do Palmeiras aí do Flamengo para chegar dentro do G6. Então, de fato, o Vasco tem maiores chances e é mais provável que ele consiga, se não ganhar a Copa do Brasil, chegar à Libertadores com uma vaga desbloqueada. Seja Flamengo ou Palmeiras ganhando a Libertadores ou, eventualmente, o Cruzeiro ou até o Fluminense ganhando a Copa do Brasil. Porque o Fluminense tudo indica que vai ficar nesse miolo. Ninguém quer, sob hipótese alguma aqui, o Fluminense campeão da Copa do Brasil e tampouco a gente não quer abrir mão de ganhar aí a Copa do Brasil. Se Deus o livre o Vasco não for campeão da Copa do Brasil, pelo menos aí que seja o Cruzeiro, porque o Cruzeiro aí abre uma vaga e aí pensando num G7, a pontuação diminui um pouco, é bem pouco, sai de 59 para 57, ou seja, baixa 2 pontos. Para a gente atingir aí os 57 pontos, a gente precisa de 15. 15 é 5 vitórias e 3 derrotas. Opa, é uma campanha boa, mas é uma campanha ok, né? Fazer 15 pontos aí não é tranquilo, mas, pô, tranquilo. Dá para pensar nisso. E eu vou trazer para vocês os 8 últimos jogos do Vasco já já. Se for G8, que é o menos provável, e é o que eu não quero também, né? Cruzeiro campeão da Copa do Brasil e Flamengo ou Palmeiras campeão da Libertadores, isso diminui mais um pouco. Aí cai para casa de 54,2. Como a nota de corte está mais para baixo, vamos botar aí 54 pontos até 55, entre 12 e 13 pontos. Aí é tranquilo, tá? Nessa batida que o Vasco tá, fazer 12, 13 pontos, aí eu acho que é de boa. A gente tá falando aí de 4 vitórias e 4 derrotas ou 4 vitórias e um empate. Dieguinho, quais são os 8 últimos jogos do Vascão da Gama? No mês de novembro, são 6 confrontos pelo Brasileiro. Em dezembro, são 2 jogos para fechar o campeonato. O Vasco tem garantido mais 2 jogos, que são jogos da Copa do Brasil, que inclusive a CBF hoje confirmou as datas, tá? Vasco e Fluminense, jogo de ida, vai ser dia 17 de dezembro, tá? Numa quinta-feira, Perdão, apaga aí o que eu falei. Vasco e Fluminense, jogo de ida, vai ser dia 11 de dezembro, numa quinta-feira, e o jogo da volta vai ser dia 14 de dezembro, no domingo. E aí, chegando à final, né, as finais vão ser disputadas no dia 17 do 12, num domingo, e 21 do 12, 17 do 12 numa quarta-feira e 21 do 12 no domingo, desculpa, tá bom? A tabela do Vasco em novembro são 6 jogos, começando agora. São Paulo em São Januário, Botafogo no Newton Santos, Juventude em São Januário. Pausa de 10 dias aí para data FIFA, o Diniz treinar o time e tal, dar um reforço físico para os jogadores, um descanso também para alguns, e aí pé no acelerador até o final do campeonato, faltando aí 5 jogos para acabar. O Vasco pega o Grêmio lá na Arena do Grêmio, o Vasco pega o Bahia lá em Salvador. Esses 2 jogos aqui são brabos. Lembrando, galera, que a gente precisa fazer essa remada de hoje, tirar 5 pontos para Botafogo e Fluminense. Então, isso mostra ainda mais o peso desses 3 próximos jogos. São 3 jogos no Rio, 2 jogos em São Januário, um clássico com Botafogo no Newton Santos, e vem 2 rodadas brabas. Podia até ser espaçado, né? O Grêmio agora dá para a última rodada, talvez, o Bahia, ou vice-versa. Não, os jogos piores do Vasco vão ser nessa sequência aí. Aí o Vasco pega o Inter em São Januário, que o Inter não vive num bom momento, e a gente pega em São Januário de novo o Mirassol, que é um jogo carne de pescoço pelo momento do Mirassol, mas é em São Januário. Aí a gente sai para pegar o Galo lá na Arena MRV e a gente fecha o campeonato com essa sequência. Então o Vasco, dentro desses 8 jogos aqui, precisa fazer as campanhas que eu falei. Aquela maluca lá para terminar em quarto, 7 vitórias e um empate, perder para ninguém, terminar ali dentro do G6. É uma campanha já um pouco difícil, né? Os 19 pontos ali, tendo 6 vitórias ali e 2 derrotas, ou 5 vitórias, 2 empates e uma derrota, e ali já numa coisa mais acessível entre o G7 e G8, 4 vitórias, 4 derrotas, ou 4 vitórias, um empate e ali 3 derrotas, tá? O G7 e o G8 eu vejo bem tranquilo. Agora, o G6 ali,
essa pontuação aí já é um pouco mais forte, tá bom? Então vamos aguardar esse ano nos próximos capítulos, e eu acho importante o Vasco, ao longo das rodadas, tá vivo e tá próximo. Se a gente deixar largar, por exemplo, abrir para 8 agora, para tentar tirar os 8 nas próximas 7 rodadas, acho que o próprio elenco vai falar, cara, a gente vai ficar dando a vida, se matando aqui, tendo uma final de Copa do Brasil daqui a pouquinho, com a distância muito grande para Fluminense e Botafogo, pode ser que desmotive o grupo. Então, por isso que eu falei, essa sequência agora, desses 2 jogos, e até essa perninha de 3 com Juventude, vai ser fundamental para o Vasco continuar nessa briga aí. E lembrando também um vídeo que eu fiz, acho que há 2 ou 3 dias aqui no canal, a gente está projetando uma Libertadores aqui e tal, torce para acontecer, mas galera, sem crise, sem briga, sem desespero, se não acontecer, tá tudo bem também, cara. O Vasco tá numa reconstrução, a gente vê que as coisas que o Vasco tá fazendo são coisas sólidas, não é voo de galinha, e se não for nesse ano, cara, o Vasco com certeza entra pro ano que vem bem mais fortalecido, então a gente não vai resolver 20 anos, né, vários anos aí de merda no estalar de dedo, então se não for esse ano, cara, tá tudo bem, vamos torcer para ganhar a Copa do Brasil, e seja pelo título da Copa do Brasil via brasileiro chegar a Libertadores, mas sem desespero também se não rolar. Só um detalhe aqui importante também. A gente não sabe ainda qual vai ser a formação dos elencos para o ano que vem, seja do Vasco ou das outras equipes. Porém, pelo que se avizinha, a gente não sabe aí como é que vai ser o time do Vasco. É bem mais acessível ganhar a Sul-Americana no ano que vem do que a Libertadores. Então a gente tem que entender também até que ponto mais importante, pensando em título, não em visibilidade, exposição, dinheiro, isso tudo é muito importante. Pensando só meramente no título, até que ponto essa Sul-Americanazinha ano que vem aí também não vai cair de todo mal, não. Então, cara, a gente sabe que o Vasco é quase pulir de 10 de jogar uma competição sul-americana ano que vem, então já dá para dizer que o ano de 2026 tem tudo para ser um ano bacana pro Vasco, tá? Um dado curioso que eu queria trazer para vocês, eu não lembro qual foi a última vez que o Vasco jogou 2 anos, aliás, eu até acho que lembro, 2 competições sul-americanas por ano consecutivo. A gente jogou a Libertadores de 2012, pelo título da Copa do Brasil de 2011, e a gente não jogou em 2013, porque a gente em 2012 não conseguiu a classificação pelo Brasileiro. 2013 ali, o Vasco ainda foi rebaixado. Aí, Série B 14, 15 sobe e cai, 16 Série B, 17 se classifica e joga em 18. E aí em 18, a gente não consegue classificação para Sul-Americana e nem para Libertadores. Não, 2020, não, minto. Última vez que a gente fez 2 anos seguidos já cometendo uma gafe aqui. 2018 e 2019 o Vasco jogou competições sul-americanas. 2018 a Libertadores, 2018 a gente jogou a Libertadores. Ah, não, é isso mesmo, tá certo. 2018 a gente escapou do rebaixamento na última rodada. A gente em 2019 volta a se classificar e joga a Sul-Americana em 20, né? Que é até aquele jogo Vasco e Defensa e Justiça que o Ribamar perde muito gol. Então, desde 2000, nem 2000, porque 2011 e 2012 a gente não jogou 2 anos seguidos. Eu não lembro qual foi o último ano que por 2 temporadas consecutivas o Vasco teve em competições sul-americanas. Eu nem tô falando 2 anos seguidos na Libertadores, que sejam a sulinha. Olha como o Vasco vem de anos horrorosos, cara. E quer queira, quer não, a gente jogou a Sul-Americana esse ano e tem tudo para jogar no ano que vem. Além de estar pelo 2º ano consecutivo numa semifinal de Copa do Brasil, podendo até beliscar o título, tá? Então são alguns detalhes que a gente tem que começar a observar e ver de fato que o Vasco vive um novo momento e que as coisas esportivamente começam a caminhar para o colossal, para os gigantes da colina. Beleza, galera? Queria aproveitar agora e fazer algumas considerações finais com vocês, tá? Uma informação curtinha aqui, tá definida a arbitragem para Vasco da Gama e São Paulo. Wilton Pereira Sampaio vai comandar a arbitragem. Ele apitou 4 jogos do Vasco no campeonato, com 2 vitórias do Vasco e 2 derrotas. O Vasco perdeu para o Mirassol, lá em São Paulo, aquele jogo de falhas bizonhas do goleiro do Vasco reserva e do nosso zagueiro Maurício Lemos. A gente perdeu aquele jogo por Vitória, que foi um jogo que eu pistolei
no meu pós-jogo, eu estava até lá na Argentina. O Vasco abriu o placar por 1-0, o Wilton expulsou corretamente um jogador do Vitória, e mesmo com um jogador a mais desde o primeiro tempo, o Vitória virou aquele jogo. E ele participou de 2 vitórias do Vasco. A vitória contra a equipe do Santos, no início do Campeonato Brasileiro, e também teve um outro jogo que estava na ponta da língua e acabou de me dar um branco. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele apitou também a vitória do Vasco sobre o Sport lá na Ilha do Retiro. Ele não viu ali a entrada dura do jogador do Sport, que rompeu o ligamento do joelho do Jair, mas também deu ali um pênalti pro Vasco em cima do Lucas Freitas, tá bom? Então são 2 vitórias do Vasco aí, 2 derrotas. E eu acho que o Wilton, tirando aquela questão do Jair ali, ele não teve nenhuma interferência, assim, nesses jogos que falei, pô... E o Wilton é até um árbitro que traz sorte pro Vasco. Ele apitou a batalha lá de Itu, né, o jogo de a última rodada contra o Ituano, e ele apitou também o jogo do gol do Serginho de cabeça contra o Red Bull Bragantino. Sei que tem uma galera que não curte o Wilton, mas o Wilton me traz boas lembranças. É bem verdade que ele também era o árbitro que anulou aquele gol legal do Paulinho contra o Palmeiras no Allianz Parque. Mas Allianz Parque, Palmeiras, é uma equação meio difícil ali quando se pensa em arbitragem, tá? E era um lance mais pra VAR do que pro Wilton que estava no campo. Então, queria fazer esse comentário também, beleza? Então é isso, assim nós vamos fechando com vocês a nossa primeira edição e amanhã eu volto com mais informações. Beijo no seu coração, saudações vascaínas e ó, esse aqui é incrível, tá? Casaco do Vasco de moletom de viagem 2025. Deixa eu não sei se a câmera vai pegar pra vocês, ó. Tem um Vasco ainda aqui atrás. É bem legal ele, tá 0,000 bala, tamanho GG, pretão, meu parceiro. Tá, inclusive a galera que é de boa estatura aí, ele é um pouco compridinho. Então tem a galera aí que usa um 3G, pega tranquilamente, porque ele é um casaco alto aí, beleza? Beijo no seu coração, saudações vascaínas, viva o Vasco, viva o Gigante. Tamo junto e até daqui a pouco. Valeu, fui! E aí, deixa aqui embaixo nos comentários, você tá torcendo pra quem daqui a pouquinho? Palmeiras aí ser eliminado, e aí tem a possibilidade da LDU ganhar a Libertadores e nenhum brasileiro ganhar a Libertadores ou não. Você prefere o Palmeiras avançando porque entre a LDU e o Palmeiras, quem tem mais chance de tirar o título da Libertadores do Flamengo é o Palmeiras. Confesso que é uma equação que se eu pudesse fazer uma combinada, né, eu tendo certeza absoluta do que ia rolar, eu preferia a eliminação do Palmeiras hoje mais o título da LDU. Mas eu acho que é melhor o Palmeiras passar, porque se for Flamengo e LDU, jogo único, a chance do Flamengo ser campeão aumenta ainda mais. Já é boa, porque o Palmeiras é bem freguês do Flamengo nos confrontos diretos, apesar deles terem vencido o Flamengo na final da Libertadores de 2022. Mas o Palmeiras não tem se criado muito em jogos embate direto contra o Flamengo não, tá bom? Tamo junto, saudações vascaínas. E agora eu vou. Valeu, fui, tamo junto!